Para provar que a justificação pela fé em Cristo é o que salva, Paulo, de acordo com a nossa aula passada, apelou para a experiência dos Gálatas. Agora, ele vai apelar para a experiência de Abraão. Estamos em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 14. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte aqui para darmos início ao nosso estudo. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe, diz assim o texto, é o caso de Abraão. É como se Paulo dissesse, o que defendo, isto é, a justificação pela fé e não por obras, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está se referindo a Gênesis, capítulo 15, versículo 6, que diz assim: ele quem? Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Deus prometeu a Abraão que a posteridade dele seria como as estrelas no céu, o patriarca creu, confiou em Deus com respeito a isso e esse ato de crer o tornou, aos olhos de Deus, um homem justo. Então, crer em Deus, na palavra de Deus, nos torna justos diante dele. É claro que, pela revelação progressiva, nós ficamos sabendo, mas só bem depois, não é? Que isso só acontece porque, quando cremos, a justiça de Cristo é imputada, ou seja, é transferida judicialmente a nós. Onde é que está isso, professor? Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Note também que, de acordo com o exemplo de Abraão, o crente lá do Antigo Testamento era justificado por fé, assim como nós somos justificados por fé hoje, e não pela observância da lei, como algumas igrejas ensinam, como alguns pastores ensinam. Então, vamos continuar aqui. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Que coisa interessante, não é? Os verdadeiros filhos de Abraão não são os seus descendentes biológicos. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles, digamos assim, descendentes espirituais. Aqueles que creem em Deus, confiam em Deus, como Abraão creu, como Abraão confiou. É por isso que a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Sim, o povo de Deus não é a nação de Israel, mas a igreja. Se um judeu étnico crer em Deus, como Abraão creu, aí ele passa a fazer parte da igreja, que é o verdadeiro povo de Deus. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, o que é gentil mesmo? Gentil é o não judeu. Então vamos de novo. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé o não judeu, preanunciou o evangelho a Abraão, quando disse: em ti serão abençoados todos os povos. Então, não somente a nação de Israel, todos os povos são abençoados em Abraão, se, é claro, demonstrarem a mesma fé que Abraão demonstrou. Quando foi que a Escritura previu que Deus justificaria pela fé aos gentios? Não é? Com certeza, antes de ter preanunciado o evangelho a Abraão. Mas quando foi isso? Pode ter sido lá no proto-evangelho. Você sabe o que é o proto-evangelho? Proto-evangelho é a primeira menção que nós temos na Bíblia sobre o nosso Redentor, sobre Jesus Cristo. Essa menção está lá em Gênesis 3,15. Logo após a queda, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se a derrota definitiva do inimigo, e aí a gente subentende, né? Com essa derrota, o conserto do estrago que esse inimigo causou ao provocar a queda do homem. Se essa derrota foi anunciada antes mesmo de surgir qualquer nação, então o benefício foi anunciado para a humanidade, que viria a partir do primeiro casal, não se limitando a uma nação particular, como é o caso de Israel. Essa promessa foi antes de haver Israel, essa promessa de que o descendente viria e iria esmagar a cabeça da serpente. Então essa promessa de Cristo é para o mundo inteiro, para a humanidade toda, não é simplesmente para uma nação, como a nação de Israel. Diz o texto: preanunciou o evangelho a Abraão,
Em ti quem? Em Abraão serão abençoados todos os povos. Essa expressão em ti, ela pode ser entendida também no pacto que fiz contigo, Abraão. Ou então, no descendente que surgirá de ti, porque nós sabemos que Cristo, ele veio da descendência de Abraão. E por meio desse pacto com Abraão, por meio desse descendente de Abraão, todos os povos haveriam de ser abençoados. Continuando, versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé, não os judeus, outra nação específica, mas os da fé, de quaisquer que sejam as nações. Se alguém crê, é abençoado como crente Abraão, ou seja, é alvo de todas as bênçãos destinadas a Abraão, inclusive a bênção da terra. Vou pegar 2 exemplos aqui. O exemplo de Raabe, que não era judia. Raabe era de Jericó, mas ela creu no Deus de Israel. E aí ela passou a fazer parte do povo de Deus. E igualmente Rute, que não era judia, era moabita, mas ela creu no Deus de Israel e ela também passou a fazer parte do povo de Deus. E essas duas aqui, Raabe e Rute, ao fazerem parte do povo de Deus, automaticamente se tornaram também alvos das promessas de Deus, inclusive da promessa da terra. Aquela terra que na época era a terra de Canaã, ela passou também a ser uma promessa para Raabe e para Rute. Continuando, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Observe, na tentativa de fazer os crentes da Galácia desistirem do caminho da justificação por obras, Paulo esclarece para eles que esse caminho da justificação por obras, ele está debaixo de maldição. Por quê? Porque a palavra maldição, ela quer dizer castigo. E é digno de castigo, ou seja, é maldito todo aquele que não obedece perfeitamente a tudo que o livro da lei, que também é chamado de Pentateuco ou Torá, manda. Então, se a pessoa quiser seguir esse caminho da salvação, entre aspas, pelas obras, vai ter que prestar uma obediência perfeita. Não é uma maldição uma coisa dessa? É claro que é. Como é que um ser humano imperfeito, pecador, vai prestar uma obediência perfeita? Isso não existe. Então, quem vai por esse caminho, entra no caminho de maldição. E todas as religiões, fora o cristianismo, tentam seguir esse caminho. Não é à toa que no espiritismo, o slogan deles lá é: sem caridade não há salvação. Em outras palavras, sem obras pelo próximo, não há salvação. Mas eles estão entrando com isso num caminho de maldição. Versículo 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós temos aqui uma citação que Paulo faz de Abacuque 2,4, que confirma o que existe desde o pacto de Deus com Abraão. O que é que diz lá em Abacuque 2,4? O justo viverá pela sua fé. O justo de verdade vive por sua fé em Deus, naquilo que Deus diz e estabelece. E isso inclui, evidentemente, a salvação em Cristo. O justo não vive pela observância da lei, como pensam alguns. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha só, a lei não procede de fé. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer simplesmente que a lei não se baseia na fé. A lei não decorre da fé. A lei não tem sua origem na fé. Lei tem a ver com obediência, uma atividade que nós temos que realizar. Fé é diferente. Fé tem a ver com confiança, com acreditar em algo. E no caso da nossa salvação, com acreditar em algo que outro realizou, não nós. Você entende? A lei tem a ver com algo que é feito por nós para conseguir alguma coisa. A fé tem a ver com acreditar em algo que foi feito por outro no nosso lugar. O que a gente faz na fé? Faz nada, atividade nenhuma. A gente crê em algo que outro fez, que no caso é Jesus Cristo. Continuando, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Veja só,
Embora a lei e a fé sejam coisas diferentes, elas têm uma coisa semelhante. As duas são modos de se viver diante de Deus. Você pode viver diante de Deus ou pela lei, ou pode viver diante de Deus pela fé em Cristo. Ou você vive pelo cumprimento da lei, ou você vive pela fé em Cristo. Você escolhe. Quem escolheu o caminho da observância da lei não pode tentar usar Cristo como muleta, como SOS ou coisa assim. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte: tem pessoas que querem as duas coisas. Querem observar a lei e, ao mesmo tempo, querem dizer que creem em Cristo, como se Cristo e a lei pudessem ser utilizados juntos. Não pode, você tem que escolher. Ou você vive só pela fé em Cristo, ou você vive pela observância da lei. Não tem jeito de eu vou observar a lei, mas eu também creio em Cristo. Não. Quando você faz esse tipo de coisa, você está diminuindo o sacrifício de Cristo. Cristo não precisa da lei. Ele é suficiente. Quando você diz que eu uso a lei e ao mesmo tempo creio em Cristo, você está dizendo com isso que só Cristo não basta. Só Cristo não basta. É preciso lá ter Cristo, mas ao mesmo tempo observar a lei só para garantir. Não. Você está zombando de Cristo quando você faz isso. Se você resolveu escolher a lei, então viva pela lei. Ou melhor, tente viver pela lei, porque isso não dá para fazer. Concluímos então que não há alternativa. Ou é fé em Cristo, ou é observância, parêntese, perfeita da lei. Não dá para ser observância da lei, mas Cristo como estepe. Não dá para fazer isso. E por fim, vamos para o versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Vamos com calma aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é maldição da lei? O que é a maldição da lei? É a que vimos no versículo 10, logo acima. Aquela exigência de que a obediência deve ser perfeita. Isso é a maldição da lei. Essa exigência que ela faz de ser obedecida perfeitamente. Como nós somos criaturas imperfeitas desde a queda, não temos como prestar tal obediência. E mesmo que conseguíssemos, como já nascemos em pecado, toda a obra realizada por nós fica contaminada, poluída pelo pecado, você entende? Mesmo que você pudesse prestar uma obediência perfeita, tudo que você iria oferecer a Deus seria o quê? Seria uma obra contaminada pelo pecado. Deus vai aceitar uma obra contaminada pelo pecado? Não, não vai. Cristo nos resgatou dessa condição. De fato, jamais foi de sua vontade que seus eleitos tentassem esse caminho. Cristo nos resgatou e se tornou maldição em nosso lugar. Uma forma de dizer que ele levou sobre si próprio a maldição, o castigo que era para nós. O texto diz assim também: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Paulo aqui está apontando para um texto lá do Antigo Testamento. Que texto? Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Esse trecho aí de Deuteronômio, ele contém, ainda que de uma forma indireta, uma palavra relacionada à morte do Messias, sabia? Mas a gente só fica sabendo isso, com certeza, depois que Cristo foi crucificado. Na época não havia como entender esse texto direito. Mas o texto diz assim, Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, madeiro aqui é como se ele pendurasse o corpo numa árvore. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eu vou explicar aqui para vocês o que acontecia. A pessoa no Antigo Testamento, ela cometia determinados pecados, e esses pecados eram passíveis de pena de morte, ou seja, a pessoa tinha que ser morta. Eles matavam a pessoa e penduravam o corpo dela no madeiro para que os outros vissem e tomassem aquilo como exemplo. Para quê? Para que não cometesse o mesmo pecado. Então a pessoa via aquele corpo lá pendurado no madeiro e pensava: aquilo ali é um maldito, foi um castigado de Deus porque pecou contra ele. Então o corpo pendurado no madeiro, ele servia de lição e mostrava alguém que era, aos olhos de Deus, um maldito. Esse madeiro, lá no Novo Testamento, ele vai se transformar no quê? Na cruz do Calvário.
Aí quando você olha para a cruz do Calvário, você olha para aquele que foi considerado o maldito de Deus. Quem? Jesus Cristo. E por que ele foi considerado maldito de Deus? Por nossa causa. No Antigo Testamento havia esse costume, não é? E esse texto de Deuteronômio fala sobre isso, e lá no Novo Testamento nós vamos entender melhor sobre quem o texto na verdade estava falando. Na próxima aula vamos continuar aprendendo mais sobre a justificação pela fé em Cristo. Até lá!